Olá, graça e paz a todos os queridos, salmodiando na palavra do Senhor. O livro dos Salmos é um livro de cânticos, de louvor ao nosso Deus. Hoje, salmodiaremos no Salmo 49, que diz assim, a palavra do Senhor. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores da terra. Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Para que continue a viver perpetuamente, não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estulto como inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais, que perecem. Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Salmo 49 tem o tema A Vaidade do Homem. Nós sabemos muito bem que nós temos as nossas necessidades e vamos em busca de suprir as nossas necessidades. Sabemos muito bem, como servos do Senhor, que o Senhor promete suprir cada uma das nossas necessidades. Mas às vezes nós nos pegamos, assim como os estultos, como o salmista diz, estes que não atentam para Deus, estes que não observam o tempo que devem ter para Deus e vivem uma vida de constante busca, não só para suprir as suas necessidades, mas também para adquirir cada vez mais bens, riquezas, e não cansam de buscar isso. Não cansam de ir atrás daquilo que satisfará, pelo menos eles entendem, o seu coração, satisfará momentaneamente. Mas como estava dizendo, nós como cristãos muitas vezes nos pegamos assim também. Às vezes não atentamos para Deus, ou não temos tempo para Deus, não temos tempo para participar da comunhão na igreja, das atividades na igreja. E em muitas situações, a desculpa que se dá é que tem se trabalhado muito. É que tem que trabalhar para sustentar a sua família e a sua casa. Meus amados e queridos irmãos, voltemos à promessa da palavra do Senhor. O Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Não devemos correr atrás de riquezas, porque isso é assim e desta forma que vivem os ímpios e os estultos. O salmista ele fala exatamente isso, que muitos vivem na sua beleza, como o salmista vai citar, mas até isso vai-se embora, porque somos como animais no que se refere ao nosso corpo, que é mortal, que perece e que a morte leva.
O salmista, inclusive, cita a morte como sendo o pastor deles, ou seja, ela os levará, ela os conduzirá para a sepultura. Como ovelhas são postos na sepultura, descem diretamente à cova, onde a sua formosura se consome. O salmista vai dizer mesmo que estes, quando avultar a glória da sua casa, quando morrer, o que eles levarão consigo? A sua glória não o acompanhará. Quantas pessoas não buscam o poder a todo preço, a todo custo, para ser louvado, para ter glória para si mesmo? O salmista vai dizer, quando eles morrerem, a sua glória não vai acompanhá-los. Ainda que na sua vida eles sejam elogiados, sejam, como o salmista vai dizer, a ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, quando morrerem, voltarão à geração dos seus pais, acompanharão a geração dos seus pais, ou seja, morrerão e não verão a luz, porque não buscaram o Senhor. Mas ele vai dizer que não adianta o homem ser cheio de honrarias, e é exatamente assim que o salmista termina com o versículo 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, sem ter a compreensão de o que tem valor na sua vida, do que é importante, porque alguém que valoriza essas coisas certamente não tem entendimento algum, mas aquele que sabe que o Senhor é o principal na sua vida, buscar ao Senhor acima de tudo, esse sim tem entendimento. Meus queridos e amados, que nós não estejamos buscando a qualquer preço, a qualquer custo, correndo atrás do vento, porque é vaidade do homem, mas que nós estejamos voltados para o Senhor e somente a Ele. E assim, Ele será o nosso pastor, e não a morte, porque Ele nos dará vida e vida eterna. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.